Estamos de volta com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando aqui a Jane Valente, secretária de Assistência Social de Campinas. Secretária, nós falamos na saída do bloco que aí deu tempo da criança ficar na casa da família acolhedora. Quem que avalia se ela está pronta para sair ou não, ou já existe um prazo determinado quando ela entra? Então, desde que ela entra no serviço, existe uma, na legislação é até 2 anos. Até 2 anos, Até 2 anos, é. Pode ocorrer de passar, porque às vezes a família recorre no tribunal, então às vezes... Para ficar com a criança. Ou ela, às vezes é para ela não ficar e aí a família de origem entra com recurso, então o caso às vezes demora um pouco mais. Espera um pouquinho, então vamos entender. Às vezes a família acolhedora não quer mais ficar com a criança? Não. Eu digo assim, às vezes a criança está na família acolhedora, está dentro do prazo para ela voltar para a família de origem. Alguma coisa tumultuou, ou mesmo o processo judicial, e atrasa. Então, às vezes, pode ocorrer, excepcionalmente, de ficar mais que 2 anos. Mais que 2 anos. A legislação, ela diz que é até 2 anos. Até 2 anos. É. Então, o que nós... A partir do momento que a criança entrou para o serviço, a equipe de profissionais, assistentes sociais e psicólogos, vão trabalhar intensamente a família de origem, e a família acolhedora vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo, mas ela necessariamente não precisa conhecer a família de origem. Bom, se como você disse há pouco, não existe mais o aspecto da miséria, da pobreza, isso aí não é mais motivo para que alguém acolha uma criança, retire a criança. Então, se isso foi em razão de alguma discórdia, 2 anos é um tempo suficiente para que isso aí fique tudo resolvido, tá certo? Olha, Alberto, eu tenho uma visão, eu trabalho com família em situação de vulnerabilidade há muito tempo. E eu vou ser assim, para tentar explicar muito bem por cima, eu diria assim, tem famílias que têm problemas situacionais. Então, a família vai indo bem no percurso da vida. Aparece uma droga, um desemprego, uma doença, um momento desencadeia crítico. Alguma coisa. Esse tipo de família, quando você oferece a proteção social, ela responde rapidamente. Agora, nós temos problemas transgeracionais. Problemas. Olha, nós, por exemplo, atendemos já caso em que existia incesto, né? A violência sexual, que quando nós fomos descobrir em 5 gerações. Nossa. Então você imagina você romper um ciclo como esse. Difícil. Uma menina, um menino, menina que está com uma situação dessa natureza, a maioria das vezes vai para uma adoção, porque tem que romper com o passado. Entendi. Aí não adianta o acolhimento. Aí o acolhimento vai existir por esse período, mas aí você tem que definir, não no retorno da criança, muitas vezes para a família dela, mas para a adoção. Aí é o juiz que vai cuidar da parte da adoção desta criança que está ali. E se a criança não quiser voltar para a família, embora você tenha dito há pouco aqui que aquela história pai é pai, mãe é mãe. Eu nunca vi não querer voltar. Nunca viu? Nunca vi. Entendi. Olha, é incrível, né? Eu atendi, no meu livro, né, que é o resultado da minha pesquisa de doutorado. Você devia ter falado do seu livro aqui também. Eu tenho o mesmo tema, né? São as relações de cuidado e proteção, né, no Família Acolhedora. E eu, então, ouvi as pessoas que passaram por isso. Um dos meninos que eu ouvi, ele estava quase com 18 anos e ele viveu... num acolhimento olhado por nós e autorizado para o juiz como um acolhimento permanente. Vou te explicar a excepcionalidade disso e que inclusive nós fizemos isso para mostrar que é possível no país a gente começar a falar disso. São crianças que muitas vezes o pai e a mãe têm problema psiquiátrico. Ele não consegue fazer atividade de vida diária com a criança, mas ele consegue dar carinho. E no nosso país hoje, a grande maioria dessas crianças são encaminhadas para adoção. E elas ficam sem saber da sua história. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um acolhimento por tempo permanente. Ele ficou sendo cuidado por uma família acolhedora e manteve o contato com a mãe dele e com a avó o tempo todo. Ao perguntar para ele, ele contou a história dele, no meu livro ele conta a história dele de uma forma brilhante. A Família Acolhedora, as relações de cuidado e proteção. Disponível para venda? Ele é um livro gratuito, ele foi feito por uma entidade de assessoramento, que é a Paulus Editora, e ela foi feita 30 mil cópias, distribuído já pelo Brasil, gratuitamente, e pode perguntar no próprio Sapeca ou na nossa secretaria que a gente oferta o livro. Que ótimo. E esse livro, ele traz então a história desse menino e ele me diz assim na história dele, que eu perguntei o que era viver em uma família sabendo que ele tinha outra. Ele respondeu assim: a família acolhedora é aquela que me coloca no mundo e a minha família é onde eu vou para esquecer do mundo. Onde eu vou para esquecer do mundo. Quer dizer,
E nós precisamos no mundo de pessoas que cuidem de pessoas. E é isso que nós estamos aqui procurando. E Jane, nós temos assim uma estimativa aí de quantas vezes o SAPECA entra em ação para colocar uma criança na família? Para eu te dizer assim, o quanto é pequeno ainda a atuação, nós já atendemos cerca de 200 casos nesse período de existência. Só que hoje, por exemplo, quantas vagas nós temos em cada um dos serviços? 20 vagas aqui, 20 vagas aqui. Por quê? Porque nós quase não temos famílias. Mas eu não acho que nós não temos família porque as pessoas sabem e não querem. Eu acho que elas não sabem. É isso aí. Elas não sabem. Então, é por isso que eu falo, olha, a Itália, isso é muito comum, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra, sabe? Então, o Brasil, ele confunde isso com adoção. Ele fica com receio. Ele não conhece, já tem receio. Sim. Então, eu digo assim, se uma família gosta de cuidar de crianças, acha que a sua família tem algo para oferecer temporariamente para uma criança, procure conhecer, para depois entender, né, o que é isso. Normalmente, nós já estamos em cima do horário, normalmente as crianças acolhidas, elas são oriundas de famílias de menor poder aquisitivo? Ainda sim, até porque a própria denúncia num país como o nosso ainda vai da classe mais empobrecida. Porque violência doméstica existe em todas as classes sociais. É que muitas vezes a família empobrecida, ela já tem a sua rede familiar também mais delicada. E às vezes a situação no entorno dela, ela intensifica as situações de violência. E muitas vezes também a questão da denúncia não ocorre. Nós já tivemos casos em que filho matou pai, né? E a gente não sabia que ele vivia sob ameaça e sob violência desde que ele nasceu. Então são temas bastante complexos, né, Alberto? Com certeza. Olha, Jane, uma delícia falar com você. Você tem uma didática, uma forma de falar muito clara, né? Tanto que colocou isso no papel, num livro, né? Sim. Eu fiquei muito feliz. Não sabia muita coisa que você falou aí. Eu não sabia. Eu me acho uma pessoa razoavelmente esclarecida e interessante. Tenho absoluta convicção de que muitos que estão nos acompanhando também não sabiam, poderiam e podem ser uma família para poder acolher as pessoas, porque afinal, gente, é um trabalho que nós fazemos e quem tem esse poder pode ter certeza que isso é uma luz divina que entra na família para nos auxiliar e nos ajudar. Fiquei muito feliz. Você vai ter que voltar, porque é o seguinte, nós preparamos muitas perguntas, muitos temas para falar contigo, inclusive sobre as pessoas, os mendigos, essa coisa toda, tal, e não falamos nada disso. Então, você vai fazer uma viagem aí a Portugal com os pais e tal, mas na volta a gente quer você de volta aqui no programa, Jane. Muito obrigada, viu, Alberto, pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos muito. Meus amigos, eu conversei aqui com a Janete Aparecida Georgette Valente, a Jane Valente, secretária municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social da Prefeitura de Campinas, desde 2013. Foi uma entrevista muito gostosa, tenho certeza que vocês gostaram. O nosso programa, Visão Geral, a partir de segunda-feira, começa às 2h, com reprise às 8h45. Mas até o final desse mês, às 2h15, com reprise às 9h. Acesse o site redefamilia.com.br, navegue, conheça toda a nossa programação e clique no ao vivo para acompanhar em tempo real. Tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e muita sorte. E vamos embora, querida. Alberto, preciso te dizer que tem uma esperança.